Você já ouviu falar de um rei tão poderoso que acreditava ser um deus? Um homem que dominava o mundo conhecido e ergueu monumentos para ser adorado, mas que um dia foi levado ao chão como um animal. E nesse momento de ruína, ele teve um encontro misterioso com alguém que muitos acreditam ser o próprio Jesus, porque um rei pagão teria uma visão divina dentro de uma fornalha ardente. Quem era o quarto homem que caminhava entre as chamas com 3 hebreus? E mais importante, o que aconteceu com Nabucodonosor depois desse encontro sobrenatural? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na fascinante história de Nabucodonosor, suas visões, sua queda, sua restauração e o momento em que, segundo muitos estudiosos e teólogos, ele pode ter reconhecido a presença do Filho de Deus. Prepare-se para uma jornada que atravessa impérios, orgulho, milagres e redenção. Se você ama histórias bíblicas que revelam verdades espirituais profundas, já deixa seu like, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, comenta aqui o que você sabe sobre Nabucodonosor e se inscreve no canal para não perder nada. No auge de seu poder, Nabucodonosor governava a Babilônia, a maior potência do mundo conhecido. Seus exércitos conquistaram reinos, seu nome era temido, e suas obras ainda ecoam pela história. A cidade da Babilônia era o símbolo máximo da glória humana, cercada por muralhas imensas, adornada com os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e iluminada por templos dedicados a deuses pagãos. Mas não era apenas um rei ambicioso. Nabucodonosor era um homem que acreditava que sua força era absoluta. O próprio Deus havia permitido sua ascensão, como está descrito em Daniel, quando o profeta interpreta um dos sonhos do rei e diz: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te deu o reino, o poder e a força e a glória. Ou seja, o próprio Senhor dos Exércitos o havia colocado naquele trono. Mas isso não significava que ele o reconhecia. O rei babilônico foi responsável pela destruição de Jerusalém, pela profanação do templo e pelo exílio do povo de Israel. Para ele, isso era apenas prova de sua supremacia. Mas para Deus, era parte de um plano maior. O fato de que o Deus de Israel utilizou Nabucodonosor como instrumento de juízo mostra o quanto ele está no controle da história. Porém, o orgulho do rei se tornaria seu maior inimigo e o palco para um dos encontros mais enigmáticos da Bíblia. Mesmo após reconhecer em parte que o Deus de Daniel possuía sabedoria incomparável, quando o profeta interpretou seu sonho da estátua colossal, Nabucodonosor ainda estava dominado por orgulho e vaidade. O rei, que havia sonhado com uma estátua feita de ouro, prata, bronze, ferro e barro, teve sua atenção capturada apenas pela parte mais valiosa, o ouro. Ele ignorou o alerta de que apenas a cabeça da estátua representava o seu reino, que logo seria sucedido por outros. Em vez de se humilhar diante dessa profecia, Nabucodonosor resolveu desafiar a mensagem divina. Pouco tempo depois, ele ergueu uma estátua de ouro maciço, com cerca de 30 metros de altura, em uma planície em Dura, um monumento que dizia ao mundo: meu reinado não será substituído, meu poder é eterno. Ele ordenou que todos, de todas as nações, línguas e povos, se prostrassem diante da imagem assim que os instrumentos musicais tocassem. Aqueles que se recusassem seriam lançados vivos em uma fornalha ardente. Foi nesse cenário que 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a adorar o ídolo. Mesmo sabendo das consequências mortais, permaneceram fiéis ao Deus de Israel. O desafio de Nabucodonosor não era apenas político, era espiritual. Era um confronto direto entre a soberba de um rei e a soberania do Criador. O rei, tomado pela fúria, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal.
um número simbólico que mostra não apenas a intensidade do castigo, mas o grau de sua arrogância e cólera. Quando os soldados lançaram os 3 jovens ao fogo, algo quebrou toda a lógica humana e militar. Foi nesse momento que o sobrenatural invadiu a realidade. Algo que nem o rei, nem seu império, nem seus deuses esperavam ver. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não eram apenas servos do reino da Babilônia. Eles eram homens que conheciam o Deus de seus pais. Mesmo vivendo em exílio, sob as ordens de um rei tirano, recusaram-se a quebrar o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Para eles, obedecer a Deus era mais importante do que preservar a própria vida. Quando desafiados diretamente por Nabucodonosor, a resposta deles foi tão poderosa que ecoa até hoje como um símbolo de fé e coragem. Eles disseram: se formos lançados na fornalha ardente, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar dela. Mas mesmo que ele não nos livre, ainda assim não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essas palavras não foram apenas uma afronta ao orgulho do rei, foram uma declaração de total confiança na soberania divina. Fé não baseada em resultados, mas em obediência. Fé que não negocia com o medo. Eles foram amarrados e jogados no fogo. As chamas estavam tão intensas que mataram os próprios soldados que os lançaram ali. Mas então, diante de todos, diante do rei, dos conselheiros, dos líderes e do povo, algo absolutamente inexplicável aconteceu. Nabucodonosor, boquiaberto, levantou-se de seu trono e exclamou: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e nada há de ferimento neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Ali, no meio das chamas, caminhava uma figura misteriosa. Alguém que não era um homem comum. Alguém que nem o rei, com toda sua glória e idolatria, conseguia ignorar. A presença divina entrou na fornalha, e os 3 jovens saíram de lá ilesos, sem sequer cheiro de fumaça em suas roupas. O orgulho do homem foi silenciado pela fidelidade de Deus, e Nabucodonosor viu com os próprios olhos que havia um poder maior que o seu trono. Mas quem era esse 4º homem? As palavras de Nabucodonosor foram ditas diante de todo o império. O 4º homem tem a aparência de um filho dos deuses. Mas para aqueles que conhecem a revelação progressiva das Escrituras, essa descrição vai muito além de uma metáfora poética. Muitos estudiosos e teólogos cristãos creem que o que ocorreu ali foi uma teofania, uma aparição visível de Deus em forma humana, ou, mais especificamente, uma cristofania, a manifestação do próprio Jesus antes da encarnação. É importante lembrar que Jesus sempre existiu, como está escrito no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que esteve presente na criação, que caminhou com Adão, lutou com Jacó, e agora estava ali, no meio do fogo. A imagem do 4º homem andando no meio das chamas, sem se queimar, ao lado de 3 homens que desafiaram um império, é uma das manifestações mais poderosas da proteção divina nas Escrituras. Ele não os livrou do fogo, ele os livrou no fogo. Ele desceu até a dor, até a fornalha, para caminhar ao lado deles. Não foi um anjo, não foi uma visão, foi uma presença real. Para muitos cristãos, esse momento é um prenúncio da promessa eterna de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ali, no coração do império mais opressor da época, Deus mostrou que a sua presença não está limitada ao templo de Jerusalém, mas que ele caminha com os fiéis em qualquer lugar, até mesmo no meio do fogo mais ardente. E para Nabucodonosor,
Foi impossível negar o que viu. Sua reação foi imediata. Ele se aproximou da fornalha e chamou os jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. O rei, que antes exigia adoração à sua imagem, agora estava reconhecendo publicamente que havia um Deus mais alto do que todos os seus deuses. Mas isso era só o começo. Nabucodonosor era um homem acostumado a ser temido, obedecido, exaltado. Nenhum homem ousava questionar suas ordens, muito menos desafiar sua autoridade. Mas, diante do milagre que testemunhou com os 3 hebreus e a aparição do 4º homem na fornalha, ele se viu pequeno, diante de um poder que ele não podia controlar. Esse episódio foi o ponto de virada. A partir dali, algo começou a se quebrar dentro do coração do rei. Ainda que sua transformação completa não tenha ocorrido de forma imediata, foi inegável que ele encontrou-se com o sagrado, e sua resposta foi pública e inequívoca. Nabucodonosor proclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer Deus, senão ao seu Deus. Essa declaração foi mais do que um reconhecimento de poder. Foi uma confissão de que seu decreto havia sido injusto e que o Deus dos hebreus era superior aos deuses babilônicos. Então, o mesmo rei que antes ameaçava com fogo quem desobedecesse à sua ordem agora decretava: qualquer povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus desses homens será despedaçado, e a sua casa será feita um monturo. Mas que ainda fosse movido por sua natureza autoritária, a linguagem do rei já revelava um temor inédito. Ele não apenas respeitava o Deus de Israel, ele temia a sua presença. Mas, como acontece com muitos de nós, a semente plantada naquele dia ainda precisaria de mais tempo, mais eventos e mais quebrantamento para florescer em plena rendição. O orgulho ainda habitava em seu coração. E Deus, em sua misericórdia, o conduziria a um caminho de profunda humilhação, não como castigo, mas como oportunidade de salvação. Nabucodonosor viu a glória, mas ainda não conhecia a graça. Mesmo após testemunhar o poder sobrenatural do Deus Altíssimo, Nabucodonosor ainda carregava em seu coração a marca do orgulho. A transformação que começara na fornalha ainda não havia alcançado as raízes mais profundas de sua alma. Ele reconhecia Deus com os lábios, mas ainda se via como o centro do mundo. Certo dia, enquanto passeava pelo terraço do seu palácio, contemplando a grandiosidade de tudo que havia construído, Nabucodonosor declarou: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o poder da minha força e para a glória da minha majestade? Foi nesse instante, ainda enquanto as palavras estavam em sua boca, que uma voz do céu se fez ouvir, dizendo: Passou de ti o reino, ó Nabucodonosor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Comerás erva como os bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E assim se cumpriu. O rei enlouqueceu. Seu coração humano foi substituído por um coração de besta. Ele foi afastado do palácio, expulso da civilização e passou a viver como um animal selvagem, comendo capim, dormindo ao relento e tendo o corpo molhado pelo orvalho dos céus. Seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de ave. O império que ele controlava com mão de ferro agora seguia sem sua liderança. O homem que antes era adorado foi esquecido. A glória que ele reivindicava foi arrancada. Tudo isso porque ele se recusava a reconhecer que há apenas um que reina soberano sobre céus e terra. Esse episódio não foi apenas uma punição.
Foi um processo divinamente arquitetado para levar Nabucodonosor ao ponto mais profundo de sua fragilidade. Ele teve de ser despido de toda a sua realeza, para então compreender o que significa ser verdadeiramente humano diante do Criador. A loucura de Nabucodonosor é um símbolo da insanidade do orgulho humano. Quando nos colocamos acima de Deus, deixamos de agir com sabedoria e passamos a viver à margem da verdade, perdidos, confusos, animalescos. Foi preciso que ele perdesse tudo para perceber quem realmente era. Mas Deus, em sua fidelidade, não o abandonou. Após 7 longos anos vivendo como um animal, algo mudou dentro de Nabucodonosor. Ele havia perdido o trono, a honra, a sanidade, mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda não havia terminado com ele. O próprio rei, mais tarde, relata o momento exato em que sua lucidez retornou. Ele diz: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Essa simples ação, levantar os olhos ao céu, foi a chave. Ele já havia olhado para baixo, para o ouro, para o palácio, para os aplausos dos homens. Agora ele olhava para cima. Ele enfim reconhecia que há alguém acima de tudo, acima dele mesmo. E o que fez ao recuperar sua razão? Ele adorou, ele louvou, ele engrandeceu o nome do Deus Altíssimo, não como um homem orgulhoso tentando manipular os céus, mas como um servo humilhado, rendido à majestade divina. Nabucodonosor declarou, com suas próprias palavras: o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Essas palavras não são de um tirano, são de um homem transformado, de alguém que experimentou a correção divina e escolheu render-se à verdade. O rei que antes dizia: olhem o que eu construí, agora dizia: glorifico e exalto ao Rei do céu. E mais uma vez, Deus demonstrou que sua disciplina sempre vem acompanhada de graça. O trono de Nabucodonosor foi restaurado. Sua honra foi devolvida. Seus conselheiros o buscaram novamente, mas agora ele já não era o mesmo homem. O trono estava no mesmo lugar, mas o coração do rei havia mudado. Este é o poder do encontro com Deus. Não apenas nos livra do fogo, mas nos transforma no meio da dor. Não apenas nos corrige, mas nos restaura. Nabucodonosor, o rei pagão, tornou-se um proclamador da glória de Deus diante de todo o mundo. Ele foi quebrado para ser reconstruído por mãos divinas. A história de Nabucodonosor não é apenas um registro histórico da Babilônia. É uma mensagem viva que atravessa os séculos e nos alcança ainda hoje, com força, profundidade e verdade. Quantas vezes nos comportamos como ele? Quando as conquistas da vida sobem ao nosso coração, quando os aplausos se tornam alimento para o ego, quando olhamos para as Babilônias que construímos e dizemos: foi tudo por minha força, para minha glória. É fácil cair no engano do orgulho, é sutil acreditar que estamos no controle. Mas assim como Nabucodonosor, todos nós, cedo ou tarde, seremos confrontados com uma verdade inevitável. Não somos deuses, somos criaturas, e há apenas um trono no universo, e ele já está ocupado. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A trajetória desse rei nos mostra que Deus, por amor, às vezes permite que sejamos quebrados para que possamos enxergar com clareza, que sejamos levados ao limite, não para sermos destruídos, mas para sermos restaurados com propósito. Aprendemos também que a presença de Deus não nos livra da fornalha, mas nos acompanha dentro dela. Os 3 hebreus não foram poupados do fogo, mas receberam companhia divina no meio dele. E isso é uma promessa para todos que creem. Nas maiores tribulações, ele está lá,
mesmo quando não vemos, mesmo quando tudo parece ruir. E, finalmente, aprendemos que nenhum coração está fora do alcance de Deus, nem mesmo o de um rei idólatra, orgulhoso e cruel. Nabucodonosor encontrou Jesus e foi transformado. Se Deus pôde alcançar esse homem, ele pode alcançar qualquer um. Ele pode alcançar você. Então, hoje, olhe para a sua própria história. Há orgulho? Há áreas em que você se afastou de Deus? Há fornalhas em que você sente que está sozinho? Esta história é para você. O mesmo Deus que restaurou um rei pode restaurar sua vida, sua mente, seu coração. Gostou deste vídeo? Então, curta, compartilhe e deixe nos comentários qual parte dessa história mais falou com você. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos que fortalecem sua fé e despertam seu espírito. Até o próximo vídeo e que o Deus Altíssimo reine soberano em sua vida.